Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu quero falar sobre o meu tom de pele e sobre a universidade. Eu nem sempre soube que eu era preto. Eu nem sempre me entendi como uma pessoa preta. Na verdade, teve algumas vezes na vida que eu desconfiava, mas eu não sabia que isso era tão importante. E um momento assim que eu tive, tá, beleza, sou preto e isso é mais relevante do que talvez eu tenha dado atenção em toda a minha vida, foi através da Beyoncé. Ela lançou um álbum, o Lemonade, que além dos problemas matrimoniais que ela traz no álbum, foi o álbum onde ela abraçou essa parte mais militante na questão racial de uma forma que ela nunca tinha feito na carreira dela. E foi consumindo música, o vídeo, todo o conceito do álbum que eu comecei a ver a questão racial um pouco diferente de como eu tinha visto. Foi a minha virada de chave. Claro, existem muitos outros fatores externos como política, as pessoas que tu conhece, os meios onde tu está inserido. Afinal, esse clichê de nós devemos estar em constante evolução não deveria ser só um clichê e deveria ser uma obrigação. A gente precisa estar evoluindo sempre. A pessoa que eu era nessa época é totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. E acredito que uma pessoa melhor, que ainda precisa melhorar muito. Faz parte de ser um ser humano, faz parte da vida. Eu tenho alguns momentos da minha vida onde eu consigo lembrar em que o fator racial criou memórias, nem sempre positivas. Um deles, uma vez, num passeio com amigos, num estilo de chalés, assim, que a gente estava isolado, eu me juntei, eu criei coragem para, à noite, chamar esse pessoal e conversar e tratar um tema delicado com eles. Mas eu basicamente pedi pro pessoal para reduzir um pouco as piadas sobre o meu tom de pele, porque eu tava ficando desconfortável. Eu tava ali, cheio de dedos, todo preocupado em causar desconforto, em passar por uma pessoa desagradável, pedindo para eles pararem de fazer piadas sobre o meu tom de pele. Claro, vamos pensar no contexto, isso faz muitos anos. Uma época onde o racismo não era tão discutido, onde eu não entendia que essa era uma discussão pertinente e que eu não devia estar me sentindo mal por eu estar reclamando. Toda a questão do racismo estrutural é uma discussão muito mais ampla. Outros exemplos das pessoas desviarem de ti na rua, de te olharem diferente, tu estar num estabelecimento e o segurança ficar te observando, ficar te cuidando, porque vai que tu vai pegar alguma coisa, né? Enfim, eu passei por essas coisas, só que, claro, na época, antes de ter essa virada de chave, eu ficava muito mais preocupado em não dar abertura para que essas coisas acontecessem. Eu me sentia mal porque eu achava que eu estava errado. E sem contar nas questões dos meus traços que eu tinha na pré-adolescência, certo na minha cabeça que quando eu crescesse, quando eu tivesse dinheiro, eu queria fazer operação para diminuir o tamanho do meu nariz, diminuir o tamanho dos meus lábios. É a questão do padrão que era imposto e eu fazia parte de um padrão de que não era bonito. Todo teto de se entender como pessoa negra, ele envolve muitas coisas, e muitas coisas íntimas, internas, que só pessoas negras vão poder entender. A universidade. A minha relação com a URGS começa muito antes de eu vir morar no Rio Grande do Sul. Quando eu vim pra cá, claro, um dos motivos era porque eu teria melhores oportunidades de estudo. Foi chegando aqui em Porto Alegre que eu vi que eu não ia ter condições nenhuma de pagar uma privada e de que a URGS seria uma possibilidade mais viável por ser uma federal, por ser gratuita. No meu primeiro vestibular, eu fiz vestibular para letras, o meu primeiro. No dia da prova, no lugar que eu estava, eu comecei a ter um outro entendimento em relação às cotas. Porque eu conseguia contar nos dedos a quantidade de pessoas que estavam ali naquele mundaréu de gente esperando para fazer a prova, para entrar nas salas. Eu conseguia contar quantas pessoas tinham o mesmo tom de pele que o meu, ou um pouco mais escuro, ou até um pouco mais claro. Esse já foi um impacto da questão da importância das cotas. Bom, passei no vestibular, mas eu perdi a vaga por burocracias. Minha segunda tentativa pro vestibular da URGS, ainda assim, para letras, no dia da prova eu passei mal e não fui fazer a prova. E na terceira, que dizem que é que dá certo, fiz pro design visual, me inscrevi para cota de escola pública e cota racial. Passei no vestibular. Quando tu passa, tu tem que passar pela banca de verificação racial. Então é um dia que tu vai lá para literalmente tu sentar na frente da banca, eles te olham para ver se tu se encaixa e tu confirma ali a punho a tua autodeclaração. Para mim, eu estava lá cumprindo mera burocracia.
Até que à tarde no trabalho eu fui conferir o portal do candidato e tava lá que foi negado a minha declaração. Ali foi um outro momento de choque, de reflexão, porque então eu não sou indígena, não sou pardo, não sou preto, mas branco eu também não sou. Então eu fiquei muito, o que está acontecendo? Claro, a universidade ela abre o recurso, onde tu entra com documentos, com fotos e com um texto para tu justificar o porquê que tu tá solicitando essa cota, essa ação afirmativa. E eu gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de ler o recurso que eu fiz na época para garantir a minha vaga dentro da universidade. Vim usar este recurso de forma honesta, humilde e sincera, sem afronte ou deboche. Entendo a seriedade e a necessidade de uma comissão de avaliação, mas peço de coração que meu caso seja reanalisado. Quando vi o resultado da minha verificação no portal do candidato, confesso que eu fiquei um pouco em choque e sem acreditar. Passaram algumas coisas na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido. Pensei em falha humana perante um sistema digital, pensei que o fato de eu estar lá no dia da avaliação presencial, desde as 8 horas da manhã, sem tomar café, e ter sido um dos últimos a ser chamado, pouco antes do meio-dia, podia estar pálido, de fome. Pensei que acharam que eu era uma pessoa branca com bronzeado. Cheguei a pensar também que a banca de avaliação poderia me entender como negro e eu estar me autodeclarando equivocadamente como pardo. Tentei pensar em todas as coisas que levaram ao resultado final, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Estou ciente que no dia não levei documentos ou fotos adicionais para a banca. Aliás, não possuo nenhum documento, nem mesmo a minha certidão de nascimento diz que eu sou pardo. Não achei que fosse necessário. Acreditei que o fato de me autodeclarar pardo, os traços do meu rosto e o meu tom de pele seriam suficientes. Acreditei que a autodeclaração que enviei através do portal e que reforcei a punho de forma resumida perante a banca, onde falo também sobre minhas origens, seria o adicional suficiente. Sobre minhas origens, não tem provas além das fotos que eu vou anexar e da palavra dos meus familiares. Por parte de mãe, tenho descendência indígena, ou como meus avós maternos chamam, Bug. Estou anexando uma foto deles. Um tom de pele mais claro, mas minha avó, principalmente, tem os traços de uma mulher indígena. Estou anexando também uma foto minha com 1 ano de idade e uma foto do meu antigo RG, onde foram os momentos da minha vida onde mais tive os traços indígenas. Por parte de pai, tenho afrodescendência, segundo o que foi passado para o meu pai, que foi passado pelo pai dele, e assim por diante, algumas gerações atrás, temos parentes diretos que vieram em navios negreiros. Vai anexo também uma foto dos meus avós paternos. Minha avó, uma mulher parda, e meu avô, um homem negro. Sobre meus pais, minha mãe é parda, mais clara, mas não chega a ser branca. Meu pai se considera negro, mas entendo que para uma definição técnica ele se encaixaria como pardo também, um pardo mais escuro. Serve também uma foto dele, em anexo. Sobre a minha vida, desde pequeno, na parte da infância e pré-adolescência, havia momentos onde a minha cor de pele era apontada. Sabia que era diferente dos outros. Não entendia como e por que isso era relevante, mas cresci sendo ensinado que as coisas simplesmente eram assim. Na transição da adolescência para a vida adulta, esses momentos, esses apontamentos, esses olhares tortos, esses cochichos e essas piadas tinham significado. Eu aprendi, amadureci e entendi que meu tom de pele carregava um peso. Sempre estudei, trabalhei e vivi onde meu tom de pele era diferente, parte da minoria. Nasci no Paraná, me criei em Santa Catarina e moro há quase 8 anos no Rio Grande do Sul. A região do país onde o percentual de pessoas brancas, comparado às pessoas negras e pardas, é esmagador. Na era da informação que vivemos e como a sociedade tem se construído, mais uma vez aprendi e entendi que o meu tom de pele, apesar de ser pardo, sempre carregou as mesmas características de uma pessoa negra. Passei por muitas situações e vivi muitas coisas que não eram bobagens, eram coisas sérias. Eu não venho aqui para contar uma história triste e soar como um coitado, ou me colocar numa posição de vítima da sociedade. Tenho total consciência de que muitas pessoas passaram por coisas muito piores quando se trata de preconceito. Eu posso dizer, não com orgulho, que eu vi ele de forma rasa, mas sei hoje que nem gostaria de ter vivido. Quero que quem estiver aí do outro lado, que vai me avaliar novamente, leve em consideração todas as fotos que eu vou anexar. Tentei mostrar vários momentos da minha vida, com diferentes pessoas. Namorado, família, trabalho e amigos. Fotos que provam que sempre tive a mesma cor, pardo. Não há como contestar que eu sou uma mistura de etnias, que tem a cor de pele, os traços e a história de vida para pertencer a essa vaga. Fico à disposição de vocês, se necessitarem de mais fotos, de vídeos ou documentos autenticados, o que for preciso para essa vaga. Acredito que tenho direito.
Sei a dimensão da URGS no Rio Grande do Sul, no Brasil e na América Latina. Quero construir minha história e meu futuro aí. Bom, hoje, voltando ao assunto de a gente deve estar em constante evolução, eu não digo que eu faria diferente, muito diferente, esse recurso, mas talvez eu usaria outras palavras. Isso levantou muitas discussões, tanto com os próximos a mim, porque eu explicava com quem eu tirei as fotos o porquê que eu estava fazendo aquilo ali, e as pessoas também ficavam tipo, tá, como assim, como não? Como tu não é preto, como tu não é nem pelo menos pardo, sabe, perante a universidade. Mas eu fiz pesquisa, tudo, eu fui tipo porque eu queria essa vaga, eu tinha direito a essa vaga. E me trouxe muito essa reflexão de, olha, como é fácil para a sociedade me enxergar como preto quando é para algo negativo. Mas para uma coisa positiva que eu queria estudar, aí não foi tão fácil assim reconhecer se eu era preto ou não. Eu não era preto o suficiente. Mas para o olhar torto, para a piadinha, para o comentário ou para falar mal, aí eu sou preto o suficiente. Mas enfim, toda a questão, inclusive, hoje eu tenho um entendimento muito maior, por toda a vivência, por experiências, da questão de tonalidades, de ser pardo, de ser preto. Mas, voltando até um pouquinho, trazendo a Beyoncé de novo, tem uma música do trabalho atual, um trabalho vigente dela, uma música que é cozy, aconchegante, que ela fala sobre marrom claro, bege. Ela mesma fala sobre as diferentes tonalidades. E ela termina dizendo, bitch, I'm black. Tipo, vadia, eu sou preto, sabe? E hoje a gente entende isso, que apesar dos diferentes tons, tipo, eu ser uma pessoa parda, pardo médio, pardo claro, que queiram chamar, eu sou uma pessoa preta. Eu me identifico como uma pessoa preta. E eu defendo essa bandeira de pessoa preta. E isso é um norteador da minha personalidade hoje, ser uma pessoa preta. Hoje eu sei que dentro da universidade tem muitos alunos e muitos professores que não são a favor das cotas, que acham que os cotistas não merecem essa vaga, que isso não deveria existir. Para essas pessoas eu quero mais que vocês se As ações afirmativas são de extrema importância e relevância porque elas são um reparo social e histórico de um dos períodos mais horríveis do nosso país, que foi o período da escravidão. Tem que ter mais cotas, sim, tem que ter muito mais cotistas dentro da universidade. É toda uma questão de representação. Quantas pessoas que só precisam dessa oportunidade para poder fazer a sua virada de vida, a virada de vida da sua família, essas pessoas que vão causar um grande impacto na sociedade, vão transformar a sociedade, o país em alguma coisa melhor, que vão trazer um impacto positivo real, e só precisam dessa chance para entrar e aproveitar esse privilégio que é a Universidade Federal. O que eu quero concluir com tudo isso que eu estou falando não é necessariamente uma conclusão, mas não é causar uma reflexão profunda, causar um desconforto, mas também para todas as pessoas que acham que quando alguém preto, pardo, indígena fala dos seus gatilhos, fala da sua percepção, que a percepção de mundo é diferente, de que se vê diferente dentro da sociedade, tem um pouco mais de empatia, porque as pessoas, elas têm um background diferente, e isso não é colocar como melhor ou pior, mas tem que ser levado em consideração a questão racial dentro da universidade. O planeta 2024 é um mundo, uma sociedade muito racista. Então, essa minha história, contar um pouco da minha vida, esse meu desabafo é para perpetuar essas discussões sobre raça, sobre o social. Elas têm que estar muito vigentes, muito em alta ainda, porque a sociedade ainda não aprendeu e precisa evoluir muito nessa questão de raça. Para mim foi através da música que veio a virada de chave para eu ter o entendimento que eu tenho hoje como pessoa preta. Se de alguma forma meu vídeo alcançar alguém algum dia e puder trazer essa reflexão também, ou para as pessoas que não se identificam como pessoas pardas, indígenas e negras, que possam ser mais empáticas e possam se somar como apoiadores e difundidores de uma sociedade mais justa, igual e feliz.